Olá pessoal, continuando aí a nossa fala sobre a questão da estabilidade. Hoje nós falamos do dirigente sindical. Nós vamos entrar aqui especificamente agora para falar do cipeiro. O cipeiro também com força lá do artigo 10, inciso 2, a linha A dos atos das disposições constitucionais transitórias, eles têm garantia provisória de emprego. E aí, o que vai trabalhar a súmula 339 do TST? A ideia do suplente de CIPA, também ele tem essa garantia de emprego. Então, aqueles eleitos representantes dos empregados é que gozam dessa garantia e os suplentes também possuem essa estabilidade. Agora, tem um detalhe importante que fala lá na súmula, que se houver a extinção do estabelecimento, ou seja, o encerramento da atividade, ainda que seja só daquele estabelecimento, há negócio, pode ser que eu rompa o contrato e tenha justificativa da rescisão com o cipeiro e até com os outros estáveis. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma fábrica aqui em Governador Valadares e tenho uma fábrica lá na cidade de Mantena, também em Minas Gerais. E eu tenho funcionários aqui e funcionários lá. Digamos que eu encerre as atividades na cidade de Governador Valadares e mantenha essa atividade somente lá na cidade de Mantena. Eu, tendo empregados estáveis, eu vou oferecer para eles a possibilidade de transferi-los para lá, se estiver tratando, por exemplo, de uma filial. E aí, o estabelecimento aqui se fechou, o negócio aqui na cidade de Governador Valadares se fechou, mas eu levo ele para lá nas mesmas condições, pagando o mesmo salário para fazer a mesma atividade. Ele, no entanto, assim, olha, eu não tenho intenção de ir. Ele tem direito a receber o período que ele tinha de estabilidade? Não, não tem. Esse entendimento da súmula, ele inclusive se aplica a outras estabilidades nesse sentido. Havendo o encerramento da atividade, do negócio, a extinção de determinado estabelecimento, simplesmente também pode cessar a questão da estabilidade ou da garantia provisória de emprego daquele trabalhador. O artigo 165 autoriza, da CLT autoriza a dispensa do membro eleito da CIPA, representando os empregados, ou suplente, que goza de estabilidade, a gente realizar a demissão por justa causa, ou também por motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Isso é bem complicado, porque para o empregador fazer essa confirmação, essa comprovação, ele vai ter que demonstrar a inaptidão do empregado, se for questão de envolvimento técnico, disciplinar, nós vamos enquadrar lá na justa causa, vamos trabalhar especificamente lá o 482, e econômico ou financeiro, eu vou ter que demonstrar que a empresa não tem condições de se manter e ela precisa enxugar e encerrar o seu quadro de atividades, o que até acaba com a questão da CIPA, mas isso não é um procedimento muito fácil nem muito comum da gente encontrar. Eu vou estar disponibilizando mais texto para vocês lá no Google Sala de Aulas, que vai estar tratando um pouco sobre essa questão do suplente da presidência da CIPA com a questão da estabilidade, mas já tem entendimento simulado nesse sentido. A gestante é um dos casos que mais acontece estabilidade, também com garantia lá pelo ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 10, inciso 2, letra B. E diz lá que ela tem estabilidade ou garantia provisória de emprego a partir da confirmação, do início, a partir da confirmação da gravidez e o termo 5 meses após o parto, certo? Veja bem, é importante que a gente tenha um entendimento sobre essa questão. Nós não estamos falando aqui que ela tem que apresentar a gravidez, ela tem que ter conhecimento da gravidez. O que eu preciso para que a estabilidade da gestante fique garantida é que a gravidez seja confirmada nesse período. Então, quando ela vai fazer o exame lá no laboratório, por exemplo,
e ela foi mandada embora tem uns 3 meses. Ela não sabia que estava grávida e de repente começa a perceber que já estava grávida de algum tempo. Ela vai no laboratório, faz o exame e o exame vai dizer mais ou menos com quantas semanas ela está de gestação. Confirmando que essa gestação iniciou no período em que ela foi demitida, ela tem direito a ser reintegrada no trabalho. E o TST confirma essas questões a partir da súmula 244. Eu vou fazer uma breve crítica sobre o tema aqui, mas é de um ponto de vista bem prático, daqueles que às vezes utilizam daquelas gestantes, né, que utilizam esse benefício, essa garantia, mas não tem intenção realmente de voltar a trabalhar. Então, num caso em que o empregador, não de má fé, porque se for de má fé, eu não tenho discussão, eu não tenho qualquer dúvida de que o empregador deve ser condenado a indenizar a empregada pelo período que ela ficou fora. A empregada saiu, retornou até o empregador, foi até lá na empresa, comunicou o departamento pessoal, mandou um e-mail, ela ligou, ela consegue comprovar que ela informou, a partir do momento que ela também teve ciência de que estava grávida, houve essa informação e o empregador não quis fazer a reintegração, não precisa nem que ela entre na justiça, ela espera, fica em casa, espera, e ao final pede só a indenização. Eu acho que está justo, porque o empregador, sabendo da sua obrigatoriedade, sabendo do seu dever de reintegrá-la, ainda assim optou por não fazer. Ponto. Nesse caso, eu estou absolutamente, é uma posição pessoal, tá, gente? Absolutamente do lado da gestante. Agora, quando há uma demissão sem justo motivo e o empregador simplesmente não tem mais interesse em continuar com aquela determinada empregada. Nesse interregno, ela descobre que estava grávida, ou até mesmo fica grávida, porque o artigo 391A estabelece que se a mulher ficar grávida, ainda que no período do aviso prévio, mesmo este sendo indenizado, porque há a sua projeção, ela passa a ter o direito a ser reintegrada, ela passa a gozar da garantia provisória de emprego. Então vamos imaginar uma situação seguinte, eu tenho uma empregada que está comigo há 5 anos. Ela, quando eu for demitir na minha empresa, ela tem direito a 45 dias de aviso prévio. Eu faço isso de forma indenizada, eu pago para ela se afasta, né? Encerro com ela. Nesse intervalo, ela engravida, ela tem vontade, ela quer, é o projeto dela, já estava com essa intenção, ou então engravida com segundas intenções mesmo. Ela vai engravida dentro desse período de 45 dias. Bom, eu tenho que retornar com essa empregada para o trabalho. Basta que ela me informe. Olha, você me demitiu, mas eu estou grávida, eu estava grávida, eu engravidei no curso do aviso prévio. Eu tenho direito a retornar ao meu trabalho. Perfeito. Se o empregador não fizer, ele tem que assumir o risco e, se for o caso, pagar todos os créditos decorrentes desse período em que ele optou por não retornar com a empregada. Mas e se ela faz isso, engravida durante o aviso prévio, por exemplo, sabe que engravidou, faz o exame, confirma a gravidez e fica calada. Não avisa para o empregador, não avisa para ninguém, deixa passar o tempo, tem o seu filho ou sua filha, deixa passar os 5 meses de estabilidade após o parto e somente depois ela entra com uma ação cobrando todo o período que ela teria direito. Isso não é considerado como regra mais abuso do direito de ação. E a maioria, os julgados pelo entendimento simulado do TST,
tem entendido que o empregador ainda assim tem que indenizar. Não concordo. Sinceramente, eu não concordo. Eu acho que é utilizar, porque, como eu disse lá nas primeiras falas nossas sobre a estabilidade ou garantia provisória de emprego, melhor dizendo, o objetivo principal é a reintegração e não a indenização. Então, faltou boa fé por parte da gestante. Eu entendo que ela não deveria receber nenhum valor nesse sentido, porque ela não trabalhou, porque não quis. Se ela provasse que tivesse feito o contato, sim, mas não. Mas nós temos muitas decisões, ainda contrariando a súmula do TST, com o entendimento que nessa linha que eu estou dizendo para vocês, que é de não dar a ela nenhum direito. Tá certo? Então, sobre a gestante, fica essa questão crítica. A gestante tem estabilidade. Se for contrato por tempo determinado, ela tem estabilidade, da mesma forma que é o que prevê lá 244. E até mesmo no curso do aviso prévio, se ela engravidar, ela tem estabilidade, sem nenhum problema, porque traz essa regra, o artigo 391A da CLT. O egresso do auxílio acidentário, por força do artigo 118 da Lei 8.213, também goza de estabilidade. Ele estava recebendo o auxílio acidente, ele volta para o trabalho e ele tem direito à estabilidade provisória. Não vou parar muito nesses aqui para a gente poder avançar. O diretor de cooperativa de empregados, tá? Uma cooperativa de empregados, o seu diretor, exclusivamente o seu diretor, ele goza da estabilidade por força do artigo 55 da Lei 5.764 de 1971. Ele tem estabilidade. A OJ 253 deixou claro que essa estabilidade é exclusiva do diretor, não se aplica a suplente dele, nada nesse sentido, ok? Somente ao diretor. Membro trabalhador do Conselho Nacional da Previdência Social, a Lei 8.213 também estabelece que alguns trabalhadores serão nomeados membros do Conselho Nacional da Previdência Social, e esse trabalhador que compõe esse conselho, que é um membro desse conselho, ele goza por força do artigo 3º, parágrafo 7º da referida lei, também de estabilidade, de garantia provisória de emprego, ou estabilidade provisória. Mesma coisa, mas a nomenclatura correta, garantia provisória de emprego. Representante dos empregados em comissão de conciliação prévia, quase não existe mais, tá? Na prática, mas lá por força do artigo 625b, parágrafo 1º, que ainda está em vigor, goza de estabilidade ou garantia provisória de emprego a partir do registro lá da sua candidatura. Representante dos empregados no Conselho Curador do FGTS, Lei 8.036, parágrafo 9, inicia-se com a nomeação e vai até um ano após o término do mandato. Então, se eu sou membro do Conselho Curador, né, eu sou um empregado que compõe lá o Conselho Curador do FGTS, eu tenho direito à estabilidade, à garantia provisória de emprego. Trabalhador reabilitado e deficiente habilitado, esses dois também, eles têm lá por força do artigo 93. Olha, a dispensa de pessoa com deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social, ao final do contrato por prazo determinado de mais de 90 dias e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado, somente vai poder ocorrer, somente acontecerá se eu já tiver outro para colocar no lugar. Se eu colocar imediatamente outro reabilitado ou deficiente habilitado no local, que normalmente trabalha muito com a questão da cota do PCD, certo? Então eu não posso fazer dispensa, eu não posso dispensar se eu já não tiver quem eu coloco no lugar. A mesma regra se aplica ao caso do aprendiz. Então, essa garantia provisória, ela é uma garantia que depende da questão de eu colocar outro para assumir o lugar desses trabalhadores, ok? Para a gente fechar, nós temos aí as medidas provisórias, a gente não pode esquecer delas. A medida provisória 936 é aquela em que o governo federal
possibilita o empregador, a redução da jornada vai ser objeto da nossa aula de sexta-feira. Nós vamos falar sobre toda a medida, nós vamos trabalhar 927, que não está aqui, porque ela não envolve garantia provisória de emprego, e vamos falar da 936 também, nas nossas aulas de sexta e sábado. Nesse caso, a medida provisória ela garante ao empregado que teve o salário reduzido com a jornada reduzida estabilidade pelo mesmo período em que isso ocorreu. E, no caso da suspensão do contrato de trabalho, também estabilidade pelo período em que houve a suspensão. No caso da redução de jornada com redução de salário, essa estabilidade pode alcançar até 90 dias, porque é o período máximo que eu consigo fazer isso pela medida 936. No caso da suspensão total do contrato de trabalho, ela pode acontecer pelo período máximo de 60 dias. Então, naturalmente, a estabilidade também será de 60 dias após a finalização dessa suspensão. O empregador, se ele tiver que demitir o seu funcionário nesse período, não tiver outra forma, ele vai ser penalizado, ele vai ter uma penalidade para fazer e que eu disponibilizei para vocês aí nos slides. Tá ok? A questão dele pagar 50%, 75% e até 100% daquele benefício que ele utilizou com a verba do governo federal, ele tem que devolver isso para os cofres públicos e também pagamento para o seu funcionário. E a medida provisória 944. A 944 é aquela em que o governo federal se comprometeu a pagar até 2 meses da folha de pagamento das pequenas, micro e pequenas empresas especialmente, né? Alcançando até algumas médias empresas aí, se for fazer uma análise, em que ele paga 100% da folha de pagamento e isso é feito a um juro muito baixo, está em torno de 0,3% ao ano, muito baixo, justamente para motivar, para ajudar o empregador a manter o emprego. Nós vamos comentar sobre essa medida provisória também com vocês nos nossos encontros aí de live. E aí, nesse caso da medida provisória 944, o empregado também goza de estabilidade, ou seja, o empregador não vai poder mandar nenhum dos seus empregados embora durante pelo menos 60 dias contados da data em que foi levantado o último empréstimo. Então, não rescindir sem justa causa o contrato de trabalho de seus empregados no período compreendido entre a data da contratação da linha de crédito, então desde quando eu peguei a linha de crédito, e o 60º dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito. Então, como são 2 parcelas, na hora que ele receber a segunda parcela, começa a contar 60 dias para frente, ele não pode fazer a demissão dos seus empregados. Aí a gente faz um panorama geral com isso sobre a garantia provisória de emprego no direito do trabalho, tá certo? Um forte abraço para todos e nós vamos certamente, com algumas dúvidas que vocês tiverem nesse período, nós vamos estar sanando elas nos nossos encontros presenciais. Fico à disposição de vocês também para envio de questionamentos, perguntas, para que a gente possa estar respondendo para todos. Um forte abraço.